Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, antes de falar sobre qual o nosso tema, eu gostaria de fazer uma pequena pausa para agradecer a algumas pessoas. Quando eu dei início a este projeto, a ideia de falar sobre literatura, livros, falar um pouco mais sobre outros assuntos que ainda virão aqui no canal, algumas pessoas foram extremamente importantes nesse processo. E recentemente, mais ainda. Pessoas que têm divulgado, compartilhado, curtido, comentado, trazido outros amigos, enfim. E eu gostaria de uma palavrinha para agradecer a essas pessoas. Primeiramente, a Mábia, que tem sido a minha consultora particular, como eu costumo brincar, não remunerada por enquanto, mas ainda vamos chegar lá. Que desde a época da faculdade e principalmente agora, sempre tem colaborado comigo, acreditado nas minhas ideias, acreditado na minha capacidade, muitas vezes mais até do que eu. Muito obrigada. E aos meus amigos virtuais, Rodrigo, Rô, para os íntimos, com licença, Daniel, Felipe, que são pessoas que também têm compartilhado e ajudado a me dar forças para continuar com essas ideias mirabolantes. Muito obrigada a cada um de vocês e obrigada, inclusive, porque vocês trouxeram novos inscritos aqui, pessoas que já têm curtido e comentado os vídeos, e eu sou muito grata. A vocês, novos inscritos aqui do canal, que vieram a partir dessas divulgações, eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo e sempre que tiverem ideias, sugestões, eu estou completamente à disposição para ouvi-las. Muito obrigada e eu espero que vocês continuem gostando do conteúdo. Feitos os agradecimentos, vamos para o tema do vídeo. Hoje nós vamos falar sobre tipos de narrador. De uma maneira bem objetiva. Aqui a ideia é sempre tratar de uma maneira simples o conteúdo para que seja compreensível. Obviamente, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar mais a respeito, por favor, comentem no vídeo ou então entrem em contato comigo aqui pelo meu endereço de e-mail, que eu já deixei no vídeo anterior sobre sugestão de livro, mas eu vou deixar nesse daqui também. Por favor, entrem em contato sempre que quiserem prolongar um pouquinho mais sobre o assunto. Aqui, a ideia é de que seja realmente só uma pincelada. Então, vamos começar. Nós temos dois tipos de pessoa do discurso, essencialmente, que é a primeira e a terceira. Nós vamos falar agora, em um primeiro momento, justamente da primeira pessoa do discurso. Em um texto, em um livro, enfim, em uma produção literária, a primeira pessoa do discurso, ela é vista como o narrador personagem, que nada mais é do que aquele narrador que está inserido diretamente na história. Esse tipo de narrador, ele tem uma visão parcial da história. Isso significa que o quê? Ele vai projetar os acontecimentos, ele vai relatar, vai detalhar conforme as convicções dele, conforme os pensamentos, as emoções. Vai ser basicamente uma narrativa bem pessoal, bem particular. E para dar um exemplo disso, eu estou aqui com um livro que, lá vamos nós de novo, é Eclipse. É o terceiro livro da saga Crepúsculo. É uma escrita simples, mas bem interessante, eu particularmente gosto, e acho que dá para vocês terem uma ideia de como que é esse narrador personagem. Na saga Crepúsculo, em todos os livros, a narradora é a Bella. A exceção de Amanhecer, que 1/3 do livro, mais ou menos, é narrado sob o ponto de vista do personagem Jacob. Eu não vou falar de Sol da Meia-Noite, que foi lançado recentemente, porque Sol da Meia-Noite, apesar de ser narrado na primeira pessoa, pelo ponto de vista do Edward, ele tem acesso aos pensamentos dos personagens, todos os personagens, exceto a Bella. E isso daí confunde um pouco o estilo de narrativa, então nós vamos ficar no mais básico. Então eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia. Eu me sentia estranhamente animada enquanto ia da aula de espanhol para o refeitório. E não só porque estava de mãos dadas com a pessoa mais perfeita do mundo, embora certamente também fosse por isso. Talvez fosse por saber que minha sentença estava cumprida e eu era de novo uma mulher livre.
Ou talvez não tivesse nada a ver especificamente comigo. Talvez fosse o clima de liberdade que pairava em toda a escola. O ano letivo estava terminando e, em especial para a turma do terceiro ano, havia uma excitação perceptível no ar. Aqui nós vemos a narrativa da Bella e é uma característica da primeira pessoa que a personagem vai sempre relacionar os acontecimentos, enfim, as situações, com as emoções latentes, as emoções mais intensas da própria personagem. Então, essa é uma característica bem forte da narrativa em primeira pessoa, narrador-personagem. Nós vamos ter algo bem mais particular, bem mais pessoal. Ficou compreensível para todo mundo? Então agora nós vamos passar para outro tipo de narrativa, que é a narrativa em terceira pessoa. E aí, nesse ponto, eu vou abrir um parêntese para o seguinte. Nós temos o narrador em terceira pessoa, que é o narrador observador, e nós temos o narrador onisciente. A diferença basicamente é a seguinte. O narrador observador, ele narra a história de uma maneira um pouco mais superficial. Ele vai estar de fora da história, ele não está introduzido naquele contexto, portanto ele não participa da ação, mas ele vai narrar de uma maneira que apenas observe. Então, alguns gestos dos personagens, características físicas, características dos locais em que eles estão inseridos, enfim, vai ser basicamente isso. Já o narrador na terceira pessoa onisciente vai ser aquele narrador que ele vai ter acesso às emoções, aos sentimentos, às particularidades dos personagens. E aí, para não prolongar muito o vídeo, eu decidi não trazer 2 exemplos, um de cada. Porém, eu trouxe um exemplo que meio que encaixa os dois, que é Harry Potter. Essencialmente, eu trouxe o terceiro, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E por que eu trouxe Harry Potter? Não essencialmente no trecho que eu vou ler, mas em alguns momentos ao longo da saga, a autora, ela, em momentos específicos, ela fala como se fosse um narrador onisciente, fala de algumas emoções, de alguns sentimentos dos personagens. Mas, no geral, aqui nós temos uma narrativa da terceira pessoa, que é o narrador observador. Porque, na maior parte da história, a autora não trata dos sentimentos, das emoções. Ela faz observações sobre o personagem parecer irritado ou estar feliz, enfim, mas não entra muito a fundo na questão da emoção do personagem. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou ler um trecho, rapidamente, do capítulo 8, o início dele. Não demorou nada e a defesa contra as artes das trevas se tornou a matéria favorita da maioria dos estudantes. Somente Draco Malfoy e sua patota de alunos da Sonserina tinham alguma coisa de ruim a dizer do professor Lupin. Olha só as vestes dele, Malfoy diria num sussurro bem audível quando o professor passava. Ele se veste como um velho elfo doméstico. Mas ninguém mais se importava se as vestes de Lupin eram remendadas e esfiapadas. Suas aulas seguintes tinham sido tão interessantes quanto a primeira. Depois dos bichos papões, eles estudaram os barretes vermelhos, criaturinhas malfazejas que lembravam duendes e rondavam os lugares onde houvera derramamento de sangue, masmorras de castelos e valas dos campos de batalha desertos, à espera de abater a porrete os que se perdiam. Dos barretes vermelhos eles passaram aos capas, seres rastejantes das águas, que lembravam macacos com escamas, palmípedes cujas mãos comichavam para estrangular os banhistas desavisados que penetravam seus domínios. Aqui dá pra gente perceber justamente o que eu estava falando, que é um narrador observador, porém não onisciente. Nós vemos quando a autora menciona que, enfim, os estudantes, a maioria deles, estavam satisfeitos com o professor Lupin, e somente Draco e a turma dele da Sonserina, que com uma certa resistência, enfim, piadinhas indesejadas. Mas nós não temos algo mais aprofundado sobre sentimentos, emoções. Isso só acontece em capítulos bem específicos de alguns dos livros ao longo da saga. Mas, no geral,
é uma narrativa na terceira pessoa, em que nós temos apenas observação, nós não temos detalhes sobre as particularidades dos sentimentos e emoções dos personagens. Enfim, em resumo, é isso. Então, nós temos esses dois tipos de narrativa que eu mencionei e, obviamente, essa segunda narrativa talvez seja a mais, como que eu vou dizer, ampla, porque a primeira, em primeira pessoa, nós temos algo muito específico do personagem, como eu mencionei antes. Mas quando a gente traz essa narrativa mais ampla, em que é um narrador fora da história, aí a gente vê algo um pouco mais imparcial. Ou seja, a gente vai ver uma narrativa que contempla mais coisas. Bom, esse foi o assunto de hoje, foi o nosso tema. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana temos mais vídeos. Na segunda-feira, com uma dica literária. E na quinta-feira, com outro assunto à parte. Muito obrigada! E até a próxima. Nos vemos lá!